Santo Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos por esse momento tão bom de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus que cuida de nós, que nos ama, que nos fortalece, que nos dá ânimo a cada dia, nos dá saúde. E nós te louvamos, Senhor. Queremos prestar a Ti, ó Deus, toda a nossa atenção e receber de Ti, ó Deus, a orientação. Pedimos que abençoe ricamente a cada um dos irmãos aqui nesta manhã, cada família aqui representada. E abençoe, ó Deus, ricamente aqueles que estão nos seus lares, dando, Senhor, a bênção, dando a paz aos seus corações. E queremos pedir pelos enfermos, aqueles que não podem sair, ó Deus, de suas casas, aqueles que estão nos seus leitos, estão em recuperação. Dê a Tua graça, cura para as suas enfermidades, ó Pai. E dê a paz aos seus corações, em nome e por amor de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, hoje nós vamos estudar lição 7. Essa lição vai falar assim: aparentemente insignificantes, poderosos em Deus. Depois nós vamos abrir o texto lá de Juízo, mas o texto que eu gostaria de ler com os irmãos assim, vamos ler responsivamente. Abre suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, no capítulo 16. No versículo 25 ao 33. Nós vamos fazer essa leitura responsiva. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 25 ao 33. Palavras de despedida. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Disseram seus discípulos: agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Vamos ler todos juntos o versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus abençoe, os irmãos podem se assentar. Esse texto, ele vai falar exatamente de Jesus, e eu creio que o versículo que mais nos chama a nossa atenção, esse versículo que nós vemos juntos, que fala que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós sabemos que todos nós passamos por momentos de tribulação, de aflição, e conforme nós sempre temos estudado, temos ouvido que nós nunca podemos desanimar, porque nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Promessa de Jesus:
E sabemos que a promessa dele é uma promessa que não falha. Essa lição de hoje, ela vai falar, os irmãos podem deixar a Bíblia aberta em Juízes, no capítulo 3, nós vamos estar falando do versículo 1 ao 31, que é o livro que está baseado para o nosso estudo. Fala de aparentemente insignificantes, poderosos em Deus. Aparentemente insignificante. O ser humano, aparentemente, é uma pessoa insignificante. E somos insignificantes, mas para Deus, quando Deus quer usar, quando quer nos usar, Ele nos transforma em pessoas gigantes, em pessoas em que o seu potencial não é dele. E nós temos visto, temos presenciado casos assim. Alguns exemplos, antes de nós entrarmos aqui na introdução, logo nós pensamos logo na vida de José. Quem era José? Todos os irmãos conhecem a história de José. Pensamos em Davi. Quem era Davi? E pensamos também em Ruth, a pessoa que foi Ruth. Aqui logo na introdução, nós vemos que essa lição vai estar falando exatamente sobre disciplina e libertação. E a disciplina e a libertação, elas caminham juntas no livro de Juízes. Por quê? Quando nós vamos ver nesse capítulo 3 de Juízes, que o povo, naquela época, nós vemos que parece que não era diferente de agora. Era um povo que esquecia facilmente das bênçãos que o Senhor lhes oferecia. O povo recebia a bênção, recebia o perdão, recebia o cuidado de Deus, mas logo já estava fazendo as coisas erradas. Então Deus fazia o quê? Aplicava a disciplina sobre o povo. E de repente o povo começava a clamar de novo, pedir a misericórdia de Deus, e Deus então lhe dava a libertação. Aqui diz: o povo peca, Deus envia o sofrimento em forma de disciplina. Então o povo clama, ele clama, Deus levanta um libertador. E nós, como a lição fala de insignificantes, poderosos em Deus, aparentemente insignificantes, nós vamos ver aqui 3 juízes que foram levantados, que aparentemente eram insignificantes, mas Deus usou de uma maneira poderosa aqueles homens. Esses 3 heróis da fé. Conforme está aqui na introdução, um era exemplar, outro deficiente e um praticante desconhecido, mas todos poderosamente usados por Deus. Todos poderosamente usados por Deus. Vamos parar um pouquinho, antes de nós entrarmos no tópico aqui, trazendo assim para a nossa vida, para a nossa realidade de hoje, né, que o objetivo é esse. Eu posso olhar para a minha vida, assim como você, olhar para a sua vida e achar, não, eu não posso fazer nada. Eu estou falando aqui no trabalho para Deus. Eu não sou a pessoa mais preparada, eu não tenho condições. Mas nós vemos que no corpo de Cristo, todos nós somos sim. E podemos sim fazer muita coisa no corpo de Cristo. Eu vou um pouquinho mais além. Você está aqui hoje. Você pode ser e já está sendo
Quando você está aqui hoje, você já está fazendo alguma coisa. Você poderia estar em qualquer um outro lugar, mas você está aqui ouvindo. E desde quando nós se dedicamos para ouvir com atenção, nós estamos prestando sim já algo para Deus. Por quê? Pela nossa obediência. E o interesse pelas coisas de Deus. Esse primeiro ponto aqui, os irmãos estão com a lição e vão acompanhando quando nós citarmos também, vai falando sobre a Bíblia. Deixa o texto aberto no capítulo 3 de Juízes. Israel precisa de um Salvador. Israel precisa de um Salvador. Por que eu fiz questão de ler o texto de João? Quando fala de Israel precisa de um Salvador, nós estamos assim já pensando na nossa vida, se nós também, como povo de Israel, nós precisamos do Salvador. Então, a palavra de Deus, tudo se resume em tudo que nós lemos, nós não podemos perder o foco de tudo que está ali, é sobre Jesus. Nós já tivemos uma lição que falava isso, tudo ali é sobre Jesus. Então, tudo que a Bíblia fala, ela está focando e nós não podemos perder de vista isso, que está falando de Jesus. Quando fala, Israel precisa de um Salvador, Jesus ainda não existia ainda, não tinha nascido. Então, Deus manda um Salvador, um libertador naquela época, e mandou alguém, que nós já vamos ver, para estar libertando aquele povo. Só que aquela libertação foi temporária, por algum tempo. Depois o povo voltou a pecar, desobedecer. Então vamos ler aqui esse texto, essa primeira parte. É deprimente a narrativa de Juízes, no capítulo 3, versículo de 1 a 6. Ele revela a necessidade desesperada que Israel tinha de um Salvador. Então, eu já estava falando aqui, já estava projetando Jesus, né? Um pouquinho mais abaixo. Existem aqueles que se declararam ateus e existem aqueles que acreditavam poder viver pacificamente adorando a Deus e a outros ídolos. Eu achei muito interessante, eu não vou estar lendo toda a lição, irmão, vocês vão acompanhando aí, senão não dá tempo para a gente concluir. Naquela época, o povo, havia uma mistura muito grande. Existiam aquelas pessoas que se declaravam ateu, assim como nós vemos nos dias de hoje, mas existia também aquelas pessoas que viviam uma mistura, né? Que acreditavam em Deus, mas achavam também, aquele outro lá está adorando o ídolo, pode estar junto aqui, não tem problema não. E isso que foi acontecendo, em que Deus se entristeceu com isso. O povo de Israel nunca deixou de ser profundamente religioso, até porque o ateísmo era impensável no mundo antigo. Todas as nações adoravam suas respectivas divindades. Israel permitiu que o sincretismo corrompesse seu culto a Deus muito cedo. Esse sincretismo é a mistura de crença. Uma mistura. Nós vemos que nos nossos dias são diferentes? Não são diferentes. Existe ainda essa mistura. E nós, como cristãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós adoramos somente a Deus. Só serviremos a Ele. Mas nem por isso a promessa da vinda de Cristo estava ameaçada. Então já havia uma promessa, como nós falamos aqui. A promessa da vinda de Cristo estava ameaçada. Não estava ameaçada. No decorrer de todo o Antigo Testamento se comprova a promessa, expectativa e confiança na vinda de um Redentor perfeito e suficiente. E o livro de Juízes é uma constatação de que esse aguardado Messias ainda não havia chegado. E essa é uma das maneiras como o livro conecta Israel a Cristo.
Era necessário que um Salvador perfeito, ungido e cheio do Espírito Santo, derrotasse todos os inimigos de Israel e guiasse infalivelmente o povo no caminho do Senhor. Até aqui, conforme nós falamos já, que Jesus, ele é infalível, aquele era o aguardado, esse é aquele que derrota todo o império das trevas, não existe outro. Mas a lição vai falar desses 3 juízes que foram levantados por Deus para cuidar do povo, para libertar o povo naquele momento de aflição. Esses 3 juízes que veremos nessa lição, Otiniel, Eude e Sangar, foram os 3 primeiros instrumentos nas mãos do Senhor. Guardemos essa palavra, instrumento nas mãos do Senhor. Eu acho muito importante a gente parar e pensar um pouquinho nos detalhes. Esses 3 homens foram instrumentos nas mãos do Senhor. Pensamos um pouquinho nessa palavra. Eu pensar na minha vida, você pensa na sua vida como instrumento na mão do Senhor. Não aquele, eu tenho poder de fazer isso, mas só um instrumento. Como é bom nós sabermos que Deus está nos usando. O instrumento é para ser usado. Então, se você é um instrumento na mão do Senhor, é para que Ele use. E Ele usa onde? Onde Ele quiser. Ele pode estar usando a mim, a você para falar do Evangelho, pode estar te usando você para visitar, pode estar usando você para ser aquela pessoa que as pessoas olhem para você e vejam a diferença, vejam que ele é uma pessoa diferente, ele tem Cristo no coração e se desperte. Deus usa a nossa vida, a minha vida, a sua vida como um instrumento. E nós vamos ver esses 3 homens aqui que foram usados. O primeiro, Otiniel, o conquistador. O ciclo começa. Israel se esqueceu de Deus. Então o Senhor o entregou à servidão sobre Cusã e Sataim, cujo significado é mal duplo. Olha que coisa difícil de pensar. Israel se esqueceu de Deus. Israel se esqueceu de Deus. Então, Deus aplicou neles o quê? A disciplina. Aplicou neles a disciplina. E quem foi que Deus usou para disciplinar? Uma pessoa que não tinha nada a ver com Deus, um ímpio. O que está falando? O significado desse nome, significado mal duplo. Ele era rei da Mesopotâmia e o povo serviu por 8 anos. Uma disciplina constante na vida daquele povo. O povo clamou a Deus e o Senhor ouviu, porque é bom. Deus é bom, nós falamos, nós cremos que Deus é bom. Aquele povo teve uma penalidade de 8 anos de sofrimento, a disciplina ali sofrendo, mas o povo clamou a Deus, Deus não se esqueceu deles. O que diz? O povo clamou a Deus e o Senhor ouviu, porque é bom. Porque se comprova em sua história. Nós vemos aqui palavras da Bíblia, nos Salmos, diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus.
Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Salmo 18, versículo 6. Otiniel aparece pela primeira vez, logo no início do livro, no capítulo 1, versículo 13, aí que nós lemos de Juízes. Ele é filho de Kenaz, o irmão caçula de Calebe, e aceitou o desafio de conquistar a cidade de Debir. Vamos adiantar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais abaixo. Otiniel pode ser considerado um juiz padrão, um servo fiel e corajoso. Um pouquinho mais abaixo. Otiniel, como o primeiro dos 12 juízes, torna-se também exemplar, pois após o povo clamar, isso me chamou muito a minha atenção. Primeiro nós vimos lá que ele era, quem que era Otiniel? Um servo de Deus. Ele obedecia a Deus. O que nós vemos lá que ele falava lá? Otiniel, o conquistador. Agora, aqui que me chamou bastante atenção, queria passar com os irmãos, ele como o primeiro dos 12 juízes, torna-se também exemplar, pois após o povo clamar, o que acontece aí? Deus enche o Otiniel com o seu espírito, o torna vitorioso sobre Cusã. Então foi quem que venceu? Foi Deus. O que aconteceu na vida desse juiz? Um servo de Deus, que foi um instrumento na mão de Deus. Deus capacita e fala, vai. Você vai ser usado. Esse é o primeiro nome, porque Deus enche Otiniel com o seu espírito e torna vitorioso sobre Cusã. Um pouquinho mais abaixo, nós vemos aqui ainda mais sobre a vida desse juiz. Ele realmente se tornou um paradigma. É quem estabelece o padrão. Sua história é tediosamente simples, inequívoca. Não tem como errar a sua história, porque ele obedeceu a Deus. Quando Deus enche ele com o seu espírito, ele então o capacita, Otiniel. Alguém que Deus age na vida, que enche do espírito. Nas nossas palavras, podemos dizer alguém que está sendo capacitado por Deus. Alguém que está fazendo algo que não é dele mesmo. Mas é porque Deus tocou na vida, porque Deus assim eu quis. E Otiniel foi escolhido para fazer isso, para libertar aquele povo que estava sofrendo. Então ele foi capacitado. Otiniel simplesmente cumpre o seu dever. Apenas cumpre o seu dever. Mais uma vez eu gostaria de parar aqui e pensar. Assim como fala que Otiniel é um servo, é um padrão, podemos dizer. Se nós, cada um de nós assim, apenas cumprir com o nosso dever de cristão, nós podemos ter a certeza disso, que Deus vai nos capacitar. Vai nos capacitar para a obra que Ele quiser fazer. Não é aquilo que eu almejo fazer, mas aquilo que Ele quiser fazer. Deus vai me capacitar, vai capacitar você. E sabemos que tem tanta coisa para fazer. Otiniel foi fiel a Deus, cheio do Espírito Santo, e por isso um modelo para os demais juízes. Ele testemunhou as consequências desastrosas
de se desviar do Senhor. Para um pouquinho e pense aqui. Ele testemunhou, ele viu o sofrimento do povo, ele sabia exatamente que o povo está sofrendo por isso, por isso, por isso. O que é testemunhar, não é isso? Testemunhou, ele presenciou, ele viu o sofrimento do povo, falou, olha, estou sofrendo por causa disso. O povo desviou. O sofrimento do povo e sua vida serviram de demonstração do poder de Deus. Ele não era o Cristo, mas foi alguém que serviu fielmente como um tipo, alguém que revelou em seu caráter e serviço que Deus não tinha abandonado o seu povo. Então, naquele meio, irmãos, o povo, quando fala o povo, está falando uma maneira assim, geral, o povo desviou. Mas existia pessoas ainda no meio que serviam a Deus, não era todos. Não está falando que todos, nenhuma pessoa continuou sendo fiel a Deus. Porque esse homem aqui, ele foi chamado. E ele está falando que ele testemunhou. E ele sabia disso, que o povo tinha abandonado o seu povo. Então, esse primeiro ponto aqui nos traz para nós o que eu aprendi, e creio que os irmãos estejam pensando na vida desse servo, né, esse Otiniel, esse juiz que foi chamado por Deus, de alguém que era fiel a Deus e de alguém que foi usado como instrumento, né, para estar libertando aquele povo. E Deus usou aquele homem assim para libertar o povo. Um outro que nós vemos aqui é Eude, o canhoto. Nós vemos que essa passagem, os irmãos que leram o texto, não vou estar lendo o texto, só comentar alguns pontos. Eude era um herói improvável, alguém deficiente da sua mão direita. Eu fiquei pensando, por que assim deficiente? Será que ele tinha alguma deficiência física? E estudando um pouco mais, nós vemos aqui era alguém que não tinha habilidade com a mão direita. Mas com a sua mão esquerda ele era um guerreiro. E lá no capítulo 20, ainda de Juízes, no versículo 16, nós vemos lá que os benjamitas, aquele povo que ia para a guerra, eram escolhidos. E eles tinham lá, eu não me lembro mais se era 600 ou 800 pessoas que estavam lá, homens escolhidos, homens canhotos, homens que eles atiravam uma pedra e acertavam em um fio de cabelo. Não erravam, o Bed viu isso daí. Os irmãos não erravam, eles atiravam um fio de cabelo e não erravam. Então era a pessoa que tinha vamos dizer assim, uma pontaria. Era pessoa de guerra. Aí o que ele está dizendo aqui? Esse segundo, nós estamos falando do segundo, né, Eude, o canhoto, que foi usado por Deus. Não vamos perder de vista isso daqui. Ele não era previsível e ideal como Otiniel. Guarde isso. Ele não era previsível e ideal como Otiniel. Por quê? Mas cumpria seu papel e se encaixa nos padrões de heróis da fé de Hebreus. Por quê? Porque ele lutou. Esses nomes não estão escritos lá em Hebreus, lá no capítulo 11, não está o nome deles, mas se encaixa, como está dizendo aqui, porque foi alguém que lutou, assim como fazendo a sua obrigação, aquilo que Deus pediu.
Israel voltou a pecar depois da libertação promovida por Otiniel, em decorrência de sua desobediência. Deus colocou Israel sob a servidão de Eglon, rei do Moabita. O texto não faz questão de destacar que Eglon era... Faz questão de destacar que Eglon era um homem obeso. Mas aqui fala, nós vamos ver que fala que Eude, a maneira como ele fez para vingar daqueles opressores do povo de Israel. E é uma maneira muito dura, né? Nós ver é que ele usou assim de mentira quando foi levar os impostos para esse Eglon. E faz questão aqui, né? A Bíblia diz que ele era um homem obeso. Eu não fiz questão de ler o texto, uma porque é longo e outro tem umas passagens assim que faz parte, mas a gente não vamos ficar falando muito sobre isso. Então eu gostaria somente de citar o caso direto, e não ficar dando ênfase tanto pelo com que ele fez para vingar. Mas ele preparou, né, ou fabricou um punhal do tamanho de um côvado, que é aproximadamente 46 centímetros. E quando fala que ele era canhoto, ele escondeu esse punhal por baixo das suas vestes do lado direito. Então foi levar os impostos para Eglon. Assim como todo o povo levou, e aquele povo ali era oprimido, pagava os impostos altos, e ele chegou e entregou ali os impostos e o povo saiu. Mas ele não, ele voltou para conversar com Eglon. E falou, nós vemos aqui uma palavra dele tão forte, que ele diz que Deus mandou ele falar. Então, Eglon confiou nele, na sua insignificância, aquela pessoa meiga, podemos dizer assim, parece que nós estamos até vendo, quando ele volta, se chega perto do rei e apunhala aquele homem e deixa o seu punhal dentro da barriga dele. Os irmãos podem ler lá, é muito triste a passagem. E ele matou, então, aquele homem. Essa foi a maneira que eu queria estar colocando aqui, porque a lição está colocando, que Deus fez para que libertar o povo, matando o líder. Aquele líder foi morto, Eglon, então ele se prevaleceu, os homens de Israel se prevaleceu e todos foram entregues nas mãos do Senhor. Uma pergunta que muitas vezes pode estar passando na cabeça de alguém, mas por que hoje não é assim? A gente vê no Antigo Testamento muitas lutas, né? As pessoas venciam, mas venciam na guerra. Nós vemos lá no começo que o povo de Israel, eles não sabiam lutar. Lá nos primeiros versículos fala que eles não sabiam lutar. Por quê? E eu fiquei pensando, eles não sabiam lutar porque Deus lutava por eles. Na travessia do Mar Vermelho eles lutaram? Não. Deus lutou por eles. Então eles não sabiam lutar. Mas tinha pessoas que sabiam lutar e essas pessoas Deus enviou para eles lutar. Hoje, nós não estamos mais fazendo e nem devemos nem pensar em fazer o que aqueles homens faziam naquele momento, em momento de opressão. Conforme nós já vemos na vida de Otiniel, que ele é um modelo, um homem fiel a Deus. Vemos esse outro aqui, um homem, diz aqui, improvável, um herói improvável, alguém deficiente de sua mão direita.
Mas ele não era só isso. Ele era da tribo de quem? Dos benjamitas. Ele era da tribo dos benjamitas. E esses benjamitas eram pessoas que não eram bem vistas pelo povo de Deus. Mas nem por isso, por não ser bem vistos, voltamos novamente. Pode ter alguém que muitas vezes a gente olha e não veja com bons olhos. E essa pessoa pode ser usada por Deus. Nós não sabemos o plano de Deus. Vamos seguir mais um pouco, eu quero dar oportunidade para os irmãos também. A letra A, jogo de palavras e nomes. Há duas curiosidades a respeito de Eude, que merecem destaque. Primeiro, homem canhoto é ao mesmo tempo benjamita canhoto, que nós já falamos disso, né, que aqueles homens lá dos benjamitas, eles eram aqueles canhotos lá que tinham habilidade para a guerra. Eude, um pouquinho mais abaixo, parte de uma minoria desprezada. A ironia está no realce de sua tribo, benjamita, que significa filho da mão direita. Deus anima que não são as nossas condições físicas ou nossa aparência que determina a sua bênção e aprovação sobre nós. Aquele que for escolhido de Deus, ainda que venha a ser desprezado pelos homens, será honrado por Deus. O segundo destaque está na nacionalidade de Eglon. Lembrando de Eglon, que era o moabita, aquele que cobrava os impostos, aquele que foi morto. Ele era fruto de um relacionamento de incesto de Ló com suas filhas. Isso é um moabita. E logo já passa para a nossa cabeça, nossa, mas então era mal mesmo. Não passa, não? Na minha cabeça passou na hora. Fruto. Ah, mas então está explicado. Será que está explicado? Não. Ainda que a nação estivesse fora da aliança, logo depois do livro de Juízes, nós deparamos com o de Ruth, a moabita, que se tornou ancestral de Davi, e mais uma vez temos a percepção do escritor do livro de Juízes de nos deixar pista de que nos lugares mais improváveis, Deus pode fazer surgir grandes homens e mulheres que são usados para a sua obra. Quem diria, né, que ia surgir Ruth, a moabita? E por aí vai a história, que nós sabemos que até onde vai chegar, né? A letra B, a defesa bélica da verdade. Eude conquistou a liberdade de Israel por um meio enganoso. Ele disfarçou de Eglon que levaria uma mensagem quando o apunhalou. Quer dizer, ele mentiu, aquilo que eu disse já, adiantei um pouquinho, mas é essa parte aqui que eu gostaria de chegar. Ele falou uma mensagem enganadora, enganou Eglon. E ele estava tudo planejado. Eu vou fazer isso e ele vai se distrair, eu vou apunhalá-lo, vou matá-lo. O livro de Juízes, contudo, não está colocando em xeque a ética da vitória de Eude, assim como não fará nem mesmo com respeito a Sansão, que age moralmente pior do que Eude. É que Sansão lá que fala que ele matou 1000 homens, né, com uma queixada. Uma tática de guerra que atingiu seu objetivo nos é apresentada. Essa tática deve ser imitada por nós hoje? Não. O que nós lemos lá? Eu fiz a questão de ler aquele texto, irmãos, que nós lemos no início, quando Jesus fala para os seus discípulos, está falando para mim e para você, no mundo passai por aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é essa palavra? Nós fomos parar
Só nesse versículo que nós lemos, lá no versículo 33, que lemos juntos, no mundo passai por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ter bom ânimo é dar continuidade, não desanimar, é seguir em frente. Não ser aquela pessoa desanimada que se entrega, já estou se entregando, não. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus. Então essa tática não deve ser imitada por nós hoje. Podemos pregar o evangelho o evangelho usando meios enganosos, desde que almas sejam salvas para Jesus? Não. Pregar um evangelho enganoso. E tem muitas maneiras de pregar o evangelho enganoso, não o evangelho genuíno. Se eu chego para alguém e falo assim, olha, você está sofrendo aí, mas venha para a igreja. Aceite Jesus, você não vai sofrer mais. Eu não estou enganando? Nós acabamos de ler o versículo que fala, no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Passará por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou com você. Eu te ajudo, você não está sozinho. Você vai vencer. Certamente não podemos pregar o evangelho iludindo as pessoas. Vamos um pouquinho mais adiante. Na outra folha. Deus promoveu uma jibade cristã. Nosso padrão estabelecido em todo o decorrer das Escrituras, como nos 10 mandamentos. Aqui quando fala, quando Deus promoveu essa jibade, era o que tinha na época, era força, era guerra. Então quando nós lemos lá no Antigo Testamento, as forças, a guerra, mata todo mundo, não deixa ninguém. Deus sabia que ia ficar lá um fiozinho, podemos dizer assim, para o nosso entendimento hoje. Você carpiu, né? Fez capinou, mas deixou um fiozinho da erva daninha, né? Lá. Quando ela disse, vai ver, nossa, mas já está tudo sujo de novo. Por quê? Ficou um fio da erva daninha. Então, quando Deus falava que era para eliminar, era para não deixar raiz, não deixar nada, era para acabar. Deus sabia que aquilo lá ia ser uma infiltração no meio do povo. Um pouquinho mais. Nosso padrão está estabelecido em todo o decorrer da Escritura, como nos 10 mandamentos e nas cartas apostólicas, onde encontramos uma série de prescrições sobre o dever cristão de pregar o Evangelho e promover a paz. Esse é o nosso objetivo, promover a paz. Ainda assim, nossa pregação é compromisso que não nos permitem retroceder, ainda que enfrentemos forte e ameaçadora inimizade. Não voltar atrás, não retroceder. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, se levanta cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, o que é isso? Propósito, objetivo. Qual que é o nosso propósito? É de servir a Deus. Você tem objetivo para a sua vida? Aconteça o que acontecer. Não vamos retroceder, vamos seguir em frente. Ainda assim, nossa pregação é compromisso com a verdade, precisam ser tão firmes que não nos permitam retroceder, ainda que enfrentemos forte ameaçadora inimizade, embora andando na carne, que eu já lembro, desculpe. Vamos para o outro ponto aqui. O quarto, sangar. Esse é bem curtinho. O terceiro, juiz. Sangar é mencionado apenas no capítulo 3, versículo 31, e em 5, versículo 6, no Cântico de Débora.
Tudo que sabemos dele é que ele foi o terceiro juiz e se equipara à sanção em termos de violência. Ele usou uma aguilhada de bois para destruir 600 filisteus, enquanto Sansão, com uma queixada, matou 1000. E aqui fala, né, dessa aguilhada, que era uma vara comprida, que era usada para limpar o arado. E com a outra ponta, feria os bois. Vamos usar essa palavra, feria os bois. Cutucava, feria, batia, né, nos bois. Então, era usada para isso. Todo esse conflito pode nos dar a ideia errada de que o princípio do conflito é político, mas não. Não é. A questão é fundamentalmente religiosa. Nações pagãs dominam apenas quando Israel não tem fé. O problema verdadeiro é a impotência dos ídolos. Então aqui nós vemos já então que a questão não era política, a questão é fundamentalmente religiosa. Como nós já falamos no início, lá, irmãos, é a mistura. Não tem como alguém servir a Deus e servir aos ídolos. Não existe. Ou somos fiéis a Deus, ou somos crentes de verdade, né, cristão de verdade, ou não. Não existe. Deus não aceita, não compactua com esse tipo de pensamento, de atitude. Quando o povo de Deus confiava nele, o inimigo evaporava sem esforço. Eu achei muito interessante esse finalzinho aqui, nesse capítulo, desse tópico 4 aqui, que fala, quando o povo de Deus confiava em Deus, né, nele, o inimigo evaporava sem esforço. Então, o que mostra para nós aqui? A nossa fé. Muitas vezes está faltando, estou falando aqui, perante os irmãos, não sei quantos estão ouvindo, mas falta muita fé da nossa parte. Nós precisamos desenvolver mais a nossa fé em Deus. E a nossa fé não é para ser guardada, é para ser desenvolvida, é para ser executada, né? Quando que nós vemos que a nossa fé é verdadeira? No momento que ela exige o teste, não é isso? Dizer que tem fé quando as coisas estão tudo bonito, as coisas estão tudo certinho, que a igreja está tudo certinha, vamos pensar pela nossa casa. Eu sempre, alguém já disse que a igreja é comparado com a nossa casa. Se a nossa casa vai bem, a família vai bem. Se a nossa casa não vai bem, a família não vai bem. Na igreja também. Na igreja, eu digo, se não está indo bem a nossa comunidade, o nosso conselho, os nossos diáconos, o nosso pastor, está tendo desavença, a igreja não está bem. Por quê? Porque a igreja somos nós. Então a igreja não está bem. Alguém, certa vez, perguntou, como vai a igreja? A igreja está bem? Sua igreja lá está bem? Ele falou, tem igreja que está bem, tem igreja que está mais ou menos, tem igreja que não está bem. A igreja que está bem é aquelas pessoas que estão em comunhão com Deus, estão bem. Aqueles que não estão bem, aqueles que não estão em comunhão com Deus, não estão bem, essa igreja não está bem. E aqueles que não estão bem mesmo. Os mais ou menos, não existe. E aqueles que não estão bem, aqueles que não querem mais saber de Deus. Essa é a igreja que não está bem. O quinto ponto, loucura para o mundo, destacando a obra da salvação que acontece conosco, exaltando o evangelho acima de todo o nosso orgulho humano. Paulo diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu
as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Com essas palavras, Paulo mostra o padrão do Evangelho. O Deus Todo-Poderoso se revestiu de carne em semelhança de pecado para derrotar as forças espirituais do mal. Jesus Cristo veio como um homem humilde e derrotou todo o império das trevas e mostra para nós que nós temos que olhar para Ele, não olhar para as coisas loucas do mundo, para as coisas simples. E ver a nossa maneira como olhamos para a palavra de Deus. Buscar a Deus com simplicidade, se dispor, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Quando nós, cristãos, desejamos nos cercar de aparência desta vida com roupas caras, carros do ano, corpos invejáveis, estamos andando na contramão do Evangelho. Deus não nos usará pelo nosso poder e força, pois se confiamos nisso, estaremos sozinhos. E fala que já no finalzinho, diz, Eude, alguém desprezível aos olhos dos homens, mas usados pela misericórdia de Deus. Então, não é errado nós querermos algo melhor para a nossa vida, não é errado. Mas que isso não seja motivo para a nossa vida, nosso motivo de orgulho, motivo de achar que somos o tal. Concluindo, Otiniel deveria ter sido seguido em seu exemplo por todos os juízes que vieram posteriormente. Ele foi fiel a Deus, não teve medo de confiar nele, mas entender o que deveria fazer. Dispôs-se imediatamente e livrou Israel. Quando foi chamado, né? Ele foi e atendeu. Eude era improvável, um homem com dificuldade física, mas isso não impediu que o poder de Deus se desenvolvesse nele para a libertação de Israel. Sangar, um desconhecido. Para nós, mas bem conhecido pelo Senhor. Nós vemos lá que Sangar foi falado bem pouquinho dele, mas Deus conhecia. Né? Assim como, às vezes, na igreja tem pessoa, aquela pessoa tão quietinha lá. Não, quietinha. Fala nada, só ouve. Mas Deus sabe seu coração. Assim aprendemos que Deus usa as pessoas que quer no tempo por Ele definido. Como os 3 juízes, os 9 seguintes, o que veremos nas próximas lições? O Evangelho tem olhos diferentes dos nossos. Ele não vê a aparência, mas age vigorosamente através de quem Deus escolhe. Aplicação. Tenha cuidado ao julgar o próximo. Não menospreze aquele que por Deus for escolhido. Pense também em suas próprias deficiências, sejam físicas ou emocionais. Você acredita que elas podem impedi-lo de ser usado por Deus? Pois aprendemos que não. Então disponha-se a ser instrumento de bênção, orando, evangelizando, usando os dons que Deus certamente lhe deu. Deus abençoe ricamente.